Sim, 17 de novembro de 2021. Dia que era para ser um dia normal na Primary Pediatrics na Lakeview Road. Um dia cheio de crianças com o nariz escorrendo tomando suas vacinas. Agora com sorte um adesivo ou pirulito na saída. Foi tudo, menos um dia comum. Naquela manhã, Carter Ambrose, de 2 anos, foi levado às pressas usando uma fralda e uma camiseta molhada, com o pulso desaparecendo rapidamente. Ele estava frio ao toque. As solas dos pés estavam brancas. Os olhos dele estavam revirados. A equipe da Primary Pediatrics fez o que pôde. Mas eles são um consultório de pediatria, não são um pronto-socorro, não são um serviço de emergência médica. Eles realizaram RCP, medidas para salvar a vida daquela criancinha até o serviço de emergência chegar. O serviço de emergência o levou para o Peach County Atrium, onde ele foi declarado morto. E Carter tinha dificuldade para respirar e tomava remédios. Às vezes ele precisava de um tratamento respiratório. E à primeira vista parecia que era uma criança que tinha sucumbido a esse problema respiratório, até que a autópsia foi realizada. A causa da morte neste caso foi um trauma contuso no abdômen que causou uma laceração no fígado. Isso é um homicídio. Não há dúvida sobre isso. E naquele fim de semana, Carter estava com a mãe dele, a Rhea. Agora, o pai biológico dele, Kadim, que vai testemunhar. Tudo bem, eles não estão mais juntos. Então a mãe, a Rhea, buscou Carter na creche na sexta-feira. Ele não estava machucado. Ele parecia bem. Talvez naquela noite ele tenha dito: minhas orelhas. Minha barriga dói. Mas fora isso, não havia mais nada de errado. O pessoal da creche que vai vir vai testemunhar que Carter estava bem. Não havia ferimentos nele. E então, no dia seguinte, sábado, Carter e o Hal foram à casa do avô do Hal. E novamente ele estava bem feliz brincando. Um típico menino de 2 anos. E a Rhea ficou com Carter sozinha até a noite de domingo, quando seu novo namorado, Keon, chegou. Você vai ouvir que, daquela noite de domingo até o dia da morte de Carter, ele estava sentindo dores no estômago. Ele estava vomitando. Só quando ele ficou sem vida que alguém fez alguma coisa para ajudar aquele garotinho. Teria ajudado se tivessem chamado o pai do Carter, que é bombeiro e trabalha no serviço de emergência médica. Mas o Hal não deixou ele falar com o filho dele. Nem pelo telefone, não deixou ele ver o filho, nem por FaceTime, nada. Só quando Carter está na Primary Pediatrics e à beira da morte é que ela finalmente conta para Kadim. Venha para cá, Carter não está bem. Segundo o médico legista, cujo depoimento vocês vão ouvir, ele tinha múltiplas lesões por objeto contundente. Ao dizer múltiplas, não nos referimos a apenas 2 ou 3. Ele tinha várias no abdômen. Ele também tinha ferimentos na genitália e um ferimento na cabeça. Ele tinha uma laceração enorme no fígado, além de um ferimento no pâncreas. Evidências de golpes repetidos nessa criança.
Você também vai ouvir duas pessoas. Um é um médico legista aposentado, o outro era o chefe do departamento médico legal na época. E esse é o momento da morte. Com licença, esse é o horário em que as lesões podem ter sido infligidas ou foram infligidas, devo dizer. De 1 a 3 dias antes da morte da criança, e vocês vão ouvir o depoimento deles. E esse período de tempo é o período em que este réu, Keon Benton, tem acesso exclusivo e controle total sobre essa criança. Agora, uma coisa que vocês vão notar, porque eu disse que Keon Benton, ele não está sentado ali. É o Keon sozinho. As acusações contra ele ainda estão pendentes. Não há acordos com ele. Tudo certo, só estão separados por enquanto. É isso. Durante este julgamento, você vai sentir vontade, eu suspeito, de tentar escolher quem fez isso. Qual deles bateu nele? Os dois bateram nele? Desculpe, não tenho resposta para todas as perguntas que você terá neste julgamento. Mas o testemunho que vocês vão ouvir é que a surra ou surras que essa criança sofreu só aconteceram quando a réu, a ré e o namorado ou o namorado estavam com a guarda. Acesso exclusivo a essa criança. Eles são cúmplices nos crimes um do outro. O caso é inteiramente baseado em prova circunstancial. Não há gravação em vídeo, não há confissão, não há evidência de DNA. Vocês ouvirão depoimentos de várias testemunhas. Vocês também vão observar, ver, assistir e ouvir que este réu teve várias interações com a polícia. Ela conversou com as autoridades enquanto esperava do lado de fora do apartamento, enquanto a polícia cumpria um mandado de busca no apartamento, ou melhor dizendo, fazia a busca no apartamento com o consentimento dela. Mas houve outras 3 declarações que ela deu à polícia. E em nenhum momento ela apontou o dedo para Keon. Uma mãe de uma criança que foi espancada e morreu em decorrência de uma laceração no fígado. Ela não quer fazer isso. Mas ela conversa com as pessoas. Ela inventa todo tipo de coisa. Pulou da cama ou do sofá. Você vai ouvir porque essa não foi a causa da lesão. Tinha diabetes. Ou você não vai ouvir praticamente nenhuma explicação. A RCP fez isso. O guidão da bicicleta fez isso. Você pode pensar em vários problemas, mas vai ouvir os especialistas do GBI explicarem por que isso é um homicídio e não um acidente. Não é resultado de alguma condição médica. A ré é absolutamente culpada, além de qualquer dúvida razoável, de assassinar seu filho. Mas o que é dúvida razoável, certo? Nós vamos voltar a isso no final. O juiz vai, na verdade, ler para vocês um monte de leis. Ela vai explicar o que é dúvida razoável, certo? Agora, essa é uma dúvida para a qual se pode apresentar uma razão. Na mente de um jurado honesto que busca a verdade. E vocês vão ter muitos elementos circunstanciais. A maior delas é que essas lesões aconteceram. Só esta ré e o namorado dela tinham acesso a você. Ela matou o filho dela. Eu vou provar isso para vocês. As evidências vão confirmar. Obrigado. Como já foi dito, agradecemos por estarem aqui. Nem preciso dizer que estamos aqui porque este é um assunto muito sério.
A senhorita Davis está aqui, afirmando sua inocência neste caso. Como foi lido para você, este crime supostamente ocorreu entre 15 de novembro de 2020 e 17 de novembro de 2020. Aqui estamos, 13 de julho de 2026. Mais de 5 anos e meio depois. Você sabe, o horror de Noé está exposto e o remorso também. E explicar o que esperamos que as evidências mostrem. E também é minha responsabilidade como advogado da senhorita Davis apontar para vocês certas coisas que são importantes. Uma coisa com a qual advogados como eu e também os promotores estão sempre preocupados são a cronologia dos fatos. Quando certas coisas aconteceram e em que horário, certo? E é importante que você leve isso em consideração sempre que estiver ouvindo as provas neste caso e decidindo sobre ele. No final do caso, vocês terão uma cópia da denúncia que reflete todas essas acusações que foram mencionadas para vocês. Essa denúncia foi formalizada pelo grande júri do condado de House em outubro, ou ela foi devolvida e arquivada no cartório em 18 de outubro de 2023, quase 3 anos depois. A primeira dúvida é, por que esperar 3 anos? Certo? E vocês verão que as evidências vão mostrar, neste caso, que essa criança morreu em 17 de novembro de 2020. Certo? Que foi feita uma autópsia nessa criança logo depois pelo GBI. Mas uma coisa que você vai ver é que os resultados da autópsia não foram divulgados por quase 1 ano. E você tem que se perguntar por quê. E talvez o Estado possa esclarecer isso. Eu não sei. Vamos ver. Você vai ver que, como eu disse, o laudo da autópsia, onde o patologista afirmou que isso foi um homicídio, mas baseado em um fígado lacerado. Como eu disse, foi liberado, foi assinado pelo legista, foi assinado pelo patologista do GBI, depois assinado pelo legista quase 1 ano depois. Certo? Então isso nos coloca em 2021, 1 ano depois. E mais uma vez não houve denúncia nesse caso por mais 2 anos depois disso. Por quê? Essas são coisas que você pode levar em consideração sempre que estiver estudando este caso e ouvindo as evidências deste caso. E nós vamos ouvir testemunhas neste caso. E, sabe, uma coisa que tenho certeza de que o juiz Adams chamou sua atenção hoje, e em algum momento o juiz Lumsden também fará isso. Ao final deste caso, é que o ônus da prova está sempre com a acusação. Para provar cada uma dessas acusações contra a senhorita Davis, além de qualquer dúvida razoável. Em outras palavras, eles têm que provar cada elemento essencial de cada crime imputado, além de qualquer dúvida razoável. A senhorita Davis não tem absolutamente nenhum ônus neste caso. Em outras palavras, ela pode sentar ali e não dizer nada. Vocês não podem usar isso contra ela. Ela pode testemunhar ou não. Ainda não sabemos o que o Estado vai apresentar. Mas, no momento apropriado, o juiz vai instruir vocês que se ela decidir permanecer em silêncio, vocês não podem inferir, insinuar ou usar isso contra ela de nenhuma forma. Muita gente diz, bem, ela precisa nos explicar o que aconteceu. Não, ela não precisa. Ela não é obrigada a isso. Não é responsabilidade dela. Ela não tem que provar para vocês que o único filho dela morreu.
Porque ele caiu da cama, ou bateu em uma mesa, ou no guidão da bicicletinha dele, que eles vão mostrar uma foto dele na bicicleta. Ou que foi feito em outro lugar, ou por quem isso foi feito. Sabe? Vocês podem levar em consideração o fato de que ela foi indiciada junto com o então namorado dela, Keon DeVoe, Betty, no que diz respeito a... Pelo que entendi, o Sr. Benton vai entrar no tribunal para testemunhar. Ele vai ter que testemunhar. Agora quero dizer, o Estado pode dar imunidade para ele, mas vamos ver onde isso vai dar. Que o namorado não está sentado lá com a gente, mas ele vai entrar e testemunhar contra ela. Vamos ver. Como disse, você deve considerar os depoimentos prestados em juízo. Este caso, e entenda, nos meus anos vindo aqui para levar casos a julgamento, e eu já julguei muitos casos de assassinato diante de bons jurados, era a acusação de homicídio doloso. Homicídio doloso, e isso será explicado a vocês mais tarde pelo juiz. Intenção premeditada, algo parecido com premeditação ou planejamento. Em outras palavras, alguém tinha maldade no coração. Vocês já ouviram o termo coração depravado e maligno antes? Por isso ocorreu um assassinato. E, alternativamente, o Estado às vezes vai dizer que acha que é um homicídio cometido durante a prática de outro crime. Com base em outro crime, um crime subjacente, se preferir, que, como resultado desse crime subjacente, resulta na morte de alguém. E o homicídio cometido durante a prática de outro crime, o primeiro é crueldade contra crianças em primeiro grau. E a denúncia, claro, diz que o bebê morreu, foi espancado com um objeto cuja natureza era desconhecida para o grande júri. Em outras palavras, eles não sabem como a criança morreu. Com o que, por quais meios, se foi por uma bola de boliche ou um taco de beisebol, seja o que for. Isso é para eles provarem e para eles trazerem os patologistas deles aqui para provar para vocês. Alguns de vocês já têm experiência médica. Mas eles têm que apresentar, o Estado tem que apresentar provas para mostrar algum tipo de trauma contundente, por assim dizer. Você sabe, há também a acusação de homicídio decorrente de agressão agravada. E eles não sabem como, mas estão dizendo que os ferimentos na criança foram resultado de uma agressão agravada ou de alguma arma. Eles têm que provar isso. Mas a diferença neste caso, eu digo para você, pela minha experiência em lidar com casos criminais, é o homicídio em segundo grau. Isso é diferente do que você geralmente ouve em casos. Isso geralmente é diferente do que, você sabe, se você já participou de grandes júris neste condado ou em qualquer outro, você não vê muitos homicídios em segundo grau onde eles dizem isso. A criança morreu independentemente de má intenção, como resultado de algum tipo de falha ou negligência em buscar atendimento médico para a criança. E aqui fica um pouco complicado, tudo bem? Agora, como eu disse, não sei se a senhorita Davis vai testemunhar ou não, mas vocês verão isso. Na época em que isso aconteceu, ela tinha, agora ela tem 35 anos, mas na época ela era professora, dando aulas pelo Central Georgia Technical College, e ela dava aulas em conjunto com o distrito escolar do condado de House, além de ir para o condado de Jones. E era nesses dias que ela estava dando aula, nos dias em que essa criança... haverá testemunho sobre ele, sobre a dor de estômago dele. Você vai ouvir isso, tudo bem?
Você também vai ouvir que essa criança, Carter, tinha 2 anos e 10 meses. E que ele não tinha nenhuma semana de vida e já estava tendo problemas para respirar, asma e coisas desse tipo. E você vai ouvir, esperamos que você ouça das pessoas que o tratavam nessa clínica pediátrica, que eles o trataram, que ele foi hospitalizado, que ele sempre foi uma criança doente de alguma forma, como às vezes acontece com as crianças. E então, na época em que... E claro, o pai dessa criança é o Kadim. Kadim Ambrose, e você vai ouvir dele. E ele morou com a senhorita Davis durante esse período. E eles falam sobre como eles, quero dizer, esperamos que o depoimento dele seja se ele estiver aqui. Mas, de qualquer forma, esperamos que eles digam que moraram juntos e depois o relacionamento deles acabou. Certo, mas durante o relacionamento deles, a decisão foi tomada pela senhorita Davis de se mudar. Ela se mudou para este condomínio perto da Lakeview Road, que fica a menos de 3 campos de futebol desse centro pediátrico, para que ela pudesse ficar perto dos médicos dela. E vai ter um monte de gente que vai vir testemunhar, eu acho, do centro pediátrico, que a senhora Davis estava lá frequentemente com o filho dela. E, claro, o Estado quer que você acredite que isso não significa nada, que ela se mudou de onde estava morando, para ficar a menos de 300 jardas do consultório do médico, caso houvesse problemas, porque, mais uma vez, a criança dentro de um. Na semana após o nascimento da criança, ela já estava no hospital. E apresentou sinais de doença ou sintomas ao longo de sua curta vida. Você sabe, mais uma vez, a responsabilidade é do Estado de provar todas essas acusações, as 7 acusações, além de qualquer dúvida razoável. Vocês vão ouvir as provas e eu realmente peço e agradeço por estarem aqui, porque, como eu disse, isso aconteceu há 5 anos e meio e a senhorita Davis tem esperado pacientemente para estar sentada naquela cadeira, na frente de um júri de 12 pessoas mais 2 suplentes, para mostrar a vocês, para provar a vocês que ela não é culpada de nenhuma dessas acusações. Vocês sabem, eu, junto com vocês, esperei pacientemente para ouvir o que as testemunhas da acusação vão dizer. Como o Sr. Duane mencionou para vocês, este não é um caso de... Vocês sabem, existem 2 tipos de prova. Existe a prova direta e a prova circunstancial. O Sr. Duane afirmou em suas observações iniciais que não haverá testemunho direto nem qualquer prova direta de que esta senhora ou qualquer pessoa desferiu os golpes que em seguida mataram a criança. É uma prova circunstancial. Em outras palavras, a prova circunstancial apresentada pela acusação é que... E, claro, os médicos vão entrar aqui, ou o pessoal da área médica vai dizer, bem, com base na experiência deles, lesões desse tipo podem ocorrer entre 24 e 72 horas antes de a pessoa morrer. Não necessariamente. Certo? E, mais uma vez, não cabe à senhorita Davis vir aqui e apontar o dedo para ninguém. Tentam provar que ela cometeu essas infrações. Eu afirmo para vocês que ela não cometeu.
E vocês sabem, mais uma vez, eu não sei o quanto posso ser enfático para explicar para vocês a inocência dela. Eu não sei o quanto ela pode ser enfática para explicar a inocência dela. Esse é um dia aguardado há muito tempo por ela. E você sabe, eu vou poder fazer perguntas para as testemunhas da acusação. E você sabe, mais uma vez, como mencionei antes, se houver algo que eu faça que te incomode ou faça você ficar contra mim, ela perdeu seu único filho. Pode rodar a gravação. Quase 6 anos atrás. Ela não é culpada de nenhuma dessas acusações, pessoal. Não é culpada. Obrigado de nada.